A solidão é mais comum do que você imagina. A história da humanidade nos mostra que os mais inteligentes, os mais visionários, foram também os mais isolados. Freud, Nietzsche, Schopenhauer, entre tantos outros, habitaram esse espaço paradoxal. Eles estavam cercados por pessoas, mas eles não encontravam interlocutores. O olhar dos pensadores não nasce por acaso. Pelo contrário, ele nasce de uma ruptura abrupta do olhar comum e do olhar que atravessa a superfície. O mundo, para a maioria, deve permanecer simples, adaptado ao cotidiano, ao viver cotidiano. Todavia, para os sábios, nada é simples. Cada gesto humano deve ser atravessado por camadas ocultas. Cada ideia tem as suas contradições. E cada valor precisa ser posto em questão. E essa insistência em que eles tinham, em que habitava dentro deles, era o que distanciava ainda mais dos demais. Por quê? Porque para os outros a vida era algo simples. Naquele tempo a vida era algo simples de ser vivido, era algo que já era pré-definido pelo mundo exterior, mas para eles tudo tinha um questionamento. Tudo deveria ter um porquê firme e com fundamento. Eles não se deixavam levar por qualquer opinião superficial, não. Eles iam atrás de explicações fundamentadas. E isso incomodava muita gente. Freud revelou que não somos senhores nem mesmo da nossa própria mente. Schopenhauer expôs a dureza da vida como uma vontade cega e incessante. E Nietzsche denunciou a ilusão da verdade absoluta. Quem então poderia rejeitar a ferida que foi aberta por conta das palavras proferidas desses sábios pensadores? Aquilo que aqueles pensadores forneceu a eles foi um olho aberto, foi uma mente mais aberta. E eles que já estavam habituados com o cotidiano, já estavam habituados muitas vezes com a verdade simples, já estavam habituados com coisas do seu cotidiano, que não buscavam uma renovação da mente, que não buscavam um novo pensamento, mas que possuíam a mente fechada. Quem iria aceitar as ideias deles? Por isso, frequentemente, não somente naquele tempo, mas até hoje, a inteligência extrema é levada como loucura, é levada como pessimismo, é levada como arrogância. Mas, na verdade, o isolamento desses homens não era exclusivamente imposto de fora. Pelo contrário, muitas vezes eles buscavam se isolar para que as suas visões não fossem deturpadas pelo modo de enxergar dos outros, que muitas vezes era fútil, muitas vezes era contraditório ao que eles acreditavam de forma fiel. O barulho da multidão, estar no meio da multidão, era algo que afetava o pensamento crítico deles. Era algo que poderia fazê-los questionar de fato a veracidade das coisas em que eles já eram certos. E muitas vezes poderia também os ter levado a se deixar levar pelos pensamentos fúteis que muitas vezes somos formados a possuir. Por mais que talvez o isolamento possa ser de certa forma doloroso, de certa forma ser algo que a gente queira rejeitar, era algo que eles escolhiam passar porque eles preferiam escolher a clareza da mente. Eles preferiam não se deixar levar por ideias fúteis, que muitas vezes acontece da gente se deixar levar por conversas fúteis, mesmo tendo consciência de que aquilo não condiz com o nosso comportamento, com a nossa mentalidade. E talvez esse seja o destino de muitas mentes lúcidas. O isolamento. Não depender dos outros. Porque quando tu tem aquela necessidade de estar no meio de todo mundo, de um monte de gente, é porque algo falta dentro de ti. E a gente vê nesses pensadores sábios que eles tentam ser o mais completo possível. Eles tentam enxergar não somente o seu lado bom, mas principalmente os seus defeitos.
E muitas vezes estar no meio das outras pessoas os levariam a confundir certos pensamentos em que eles já estavam certos que eram verdade. Por isso que a gente vê que o isolamento é muito importante não somente para eles, mas para a gente também. O período que a gente tira para se entender, para entender as ideias que a gente quer acreditar, para poder estudar acerca de certas filosofias da vida, tudo isso é muito importante. E eles deixaram isso como um exemplo para a gente, como um exemplo para a gente. O isolamento ele não é baseado somente em ficar sozinho, somente em se isolar das outras pessoas ou muitas vezes ser rejeitado, mas ele é muitas vezes a procura de uma essência. A gente vê que muitos desses pensadores tiveram ideias que vieram exclusivamente do silêncio, exclusivamente da reflexão que habitava no silêncio e que eles decidiram habitar. Por isso é muito importante. Muito importante a gente tirar esses momentos. É muito importante a gente decidir, muitas vezes, se isolar por um tempinho dos outros. Porque são desses momentos que nascem coisas inimagináveis. A gente vê esses pensadores tendo ideias incríveis, ideias que a gente nunca imaginava que seriam possíveis de possuir, de nascerem, mas elas nasceram. E muitas vezes elas nasceram do silêncio. Eu espero que tudo isso tenha sido esclarecido para ti. Toda essa ideia do isolamento. O isolamento não necessariamente é uma coisa ruim. Pelo contrário, ele é algo muito bom que nos traz muitos frutos. Fica bem e se cuida.